Dado que o trabalho das forças de elite pode envolver muita atividade física, elas são particularmente propensas a fraturas ósseas e lesões musculares. Este vídeo demonstra os tratamentos de primeiros socorros que eles usam para lidar com isso quando estão em campo. Quebras e fraturas. Uma fratura é uma lasca, rachadura ou quebra de um osso. Existem dois tipos de fratura. Com uma fratura exposta, o osso atravessou a pele ou algo penetrou na pele e quebrou o osso. Com uma fratura fechada, o osso está quebrado, mas não há abertura na pele. Um membro fraturado é imobilizado exatamente na mesma posição em que foi encontrado para evitar que seja danificado ainda mais enquanto o paciente está sendo levado ao hospital. O acolchoamento é usado para manter o membro na posição. As forças especiais são especialistas em medicina de sobrevivência. Eles utilizam seu treinamento e identificam os sintomas que podem indicar um membro fraturado. Os sintomas são: o paciente sente ou ouve o osso quebrar, perda parcial ou total de movimento, som áspero quando os membros são movidos, se o osso parecer deslocado, por exemplo, ou se o braço estiver dobrado, mas não no cotovelo, sensibilidade ao redor da lesão e, por último, espasmo muscular. Fratura fechada. Se a vítima tiver suspeita de fratura fechada, seu pulso será verificado. Se a circulação estiver prejudicada, as mãos ficam frias ou não há pulso. É importante que o soldado restaure imediatamente o fluxo de sangue para o antebraço. Caso contrário, o membro terá que ser amputado. A mão da vítima é beliscada ou cutucada para verificar se ela sente alguma coisa. Um membro das forças de elite sabe que é muito grave se o paciente não sentir nada. A tração, uma tração contínua, é então aplicada para tentar restaurar algum pulso e resposta nervosa. Não é uma grande preocupação se a vítima tiver apenas uma pequena sensação. Na verdade, significa que a vítima pode esperar o regresso à civilização para uma restauração completa. A resposta nervosa completa muitas vezes pode ser restaurada por técnicas cirúrgicas e um soldado treinado tranquilizará o paciente sobre isso. Se o paciente tiver alguma sensação, uma tala é aplicada com segurança. A articulação deve ser imobilizada em ambos os lados da fratura. Fratura exposta. Primeiro, é importante que o soldado de elite controle a hemorragia, caso esta seja grave. A ferida e o osso saliente são então limpos. O soldado então dá tração e tenta recompor a fratura e fechar o ferimento. Isso é feito lentamente. Após a tração, a ferida é inspecionada para garantir que as extremidades ósseas se unem adequadamente. O soldado aplica então uma tala, mas de forma a deixar a ferida livre para tratamento. Durante todo esse tempo, o pulso e a resposta nervosa do paciente serão verificados. Se algum estiver faltando, o soldado precisará repetir os procedimentos de reinicialização e tração. Costelas fraturadas. Para a fratura das costelas superiores, os pacientes são instruídos a prender a respiração, enquanto duas longas tiras adesivas são aplicadas no ombro ao lado lesionado. Para a fratura das costelas inferiores, um pedaço de feltro ou espuma de borracha é aplicado sobre a fratura. As fraturas levam de 4 a 6 semanas para cicatrizar. Costelas fraturadas podem ser dolorosas, portanto, é importante que o paciente descanse o máximo possível. Fratura de crânio. As indicações de fratura no crânio podem ser um fluido de cor de palha escorrendo da orelha ou do nariz. Se isso ocorrer, os pacientes são colocados em posição de recuperação, com o lado do vazamento voltado para baixo. O fluido consegue então escapar e os pacientes são instruídos a não se moverem, mas a ficarem confortáveis. Fratura do pescoço. O movimento no pescoço de um paciente pode ser interrompido usando um colar cervical ou colocando uma pequena toalha ou lençol enrolado sobre o pescoço e, em seguida, colocando sacos de areia ou botas cheias de terra ou areia em ambos os lados da cabeça para estabilizá-la. O paciente não deve se mover até ser resgatado. Quebras. Em situações de sobrevivência, geralmente são os dedos das mãos e dos pés que estão quebrados. Um soldado irá recolocar o dedo e depois imobilizá-lo com madeira ou algo semelhante. Dedos quebrados podem ser redefinidos e colados em um dedo inteiro próximo a ele. Lesões na coluna. Qualquer lesão na coluna vertebral pode causar paralisia e é potencialmente fatal. Os sinais de lesão na coluna incluem
dor nas costas sem movimento, qualquer ponto ao longo da coluna vertebral sensível ao toque, perda do controle da bexiga. Lesões na coluna são extremamente perigosas. Tenha sempre cuidado ao tentar mover um paciente com lesão na coluna. Se o paciente estiver virado para cima, um cobertor dobrado é colocado sobre a região lombar para evitar que pedaços de osso cortem ou pressionem a coluna. Se o paciente estiver de bruços, um cobertor dobrado é colocado sobre o tórax. As costas são sempre mantidas retas. Tensões e distensões. Tudo isso pode ser comum em uma situação de sobrevivência. Uma distensão é uma ruptura ou estiramento excessivo de um músculo. Uma entorse é uma ruptura dos tecidos conectados à articulação. Uma luxação geralmente é causada por uma queda, golpe ou força repentina aplicada a uma articulação. Isso força a articulação para fora do lugar. Para distensões, um soldado descansará o membro e aplicará compressas frias para aliviar a dor. É importante fazer isso logo após a lesão, para reduzir o inchaço e a dor. Os soldados do Serviço Aéreo Especial Britânico, o SAS, podem sofrer torções nos tornozelos. Eles, portanto, precisam de tratamentos eficazes para entorses, que são: banhe a entorse com água fria para reduzir o inchaço, suporte com curativo, não restrinja a circulação, eleve o membro afetado e descanse completamente. Se você torcer o tornozelo, mantenha a bota calçada se precisar continuar a andar. A bota vai funcionar como uma tala. Se você retirá-la, o inchaço impedirá que você o coloque novamente. E lembre-se, esteja sempre preparado.